De volta com o Band Cidade. E a partir de agora, a gente conversa ao vivo com a cirurgiã vascular Cristiane Antonângelo. Na nossa pauta, o agosto vermelho-azul, que traz um alerta para as doenças vasculares. Doutora Cristiane, boa noite, bem-vinda ao Band Cidade. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui. Agradecer a oportunidade. Eu que agradeço, doutora Cristiane. O que é essa campanha Agosto Vermelho-Azul? Essa campanha surgiu, Ana, para conscientizar as pessoas, principalmente sobre o caráter silencioso das doenças vasculares. A gente sabe que a doença vascular ela é altamente prevalente, varizes, AVC, e o que acontece é que a população muitas vezes não sabe a importância de fazer uma prevenção. Então a campanha vem para trazer um alerta às doenças vasculares, que hoje se fala muito da trombose em relação ao Covid, mas principalmente pelo seu caráter silencioso e a importância de ter o conhecimento para que a gente possa fazer o tratamento mais precoce possível. A senhora fala sobre prevenção, mas como prevenir as doenças vasculares, doutora Cristiane? Primeira coisa, sempre pensando nos fatores de risco. A gente sabe que a doença cardíaca, o infarto, um dos fatores de risco é a pressão alta, o diabetes, a obesidade, mas acaba esquecendo que a mesma artéria do coração que entope no infarto também pode acontecer nos vasos periféricos. Então, a artéria carótida, as artérias da perna, é o que causam as amputações no diabético. São doenças que a gente também tem que ter o conhecimento dos fatores de risco. Então, Ana, para a gente poder ter uma atenção, principalmente é pensar nos fatores de risco. Para você que tem hipertensão, diabetes, obesidade, que já trata com algum cardiologista em relação à doença coronariana, são pacientes que precisam fazer um check-up cardiológico e vascular. Doutora Cristiane, por vezes as pessoas usam as famosas meias como uma forma de prevenir doenças vasculares. De fato, isso é uma prevenção e esse tipo de iniciativa é válida mesmo sem passar por um profissional? Ana, sem passar pelo profissional, não, porque toda meia, principalmente as meias compressivas, elas têm que ser prescritas pelo médico. Então, a meia ela também pode causar prejuízo para o paciente se for mal usada, utilizada. Então, a meia é sim um método preventivo para a trombose venosa. Quando a gente fala em doença vascular, a gente pensa em doença arterial, que foi o que eu falei anteriormente, mas pensa também nas doenças das veias, que são as varizes e a trombose. Então, a meia elástica é um dos métodos para prevenir a trombose venosa profunda, sim, mas bem indicada, bem orientada e principalmente sob medida. No caso, as veias sobressalentes, que muitas pessoas tanto se incomodam no ponto de vista estético, elas podem ser um sinal de trombose, ou seja, podem ser indícios de que a pessoa pode ser acometida por trombose? Todo paciente que tem varizes, tem doença venosa ou a insuficiência venosa é um paciente que precisa ter a orientação certa em relação à trombose, sim. Porque um dos fatores de risco é esse. E, além disso, o fato da gente ficar hoje muito parado, com a pandemia, muita gente trabalhando em home office, a questão do idoso que, de repente, esquece de beber água, não sente muita sede, a desidratação também é um fator de risco. Então, os fatores vão se somando e quem tem varizes, sem dúvida, tem que ter uma orientação muito aguçada em relação à trombose. Eu falo isso porque, inclusive, muitos casos de trombose são assintomáticos. E o que a gente tem que pensar é que, mesmo não tendo sintomas, se eu tenho um fator de risco ou subitamente um inchaço em uma perna, aparece um desconforto, uma dor na perna, eu tenho que pensar e tenho que procurar o cirurgião vascular o quanto antes. Ou seja, a varize não é só uma questão estética? Não é uma questão estética. Principalmente, aí eu trago um alerta também. Hoje em dia, muitos pacientes tratam só a superficialidade, com tratamentos mesmo estéticos, mas tem que ser avaliado. Hoje, os exames para fazer um rastreamento, Ana, dessas doenças, tanto arteriais quanto venosas, são exames fáceis, que são feitos muito rápido, não invasivos, de baixo custo. Então, assim, um ultrassom, a gente já consegue evidenciar muita coisa.
pesquisa. Tanto o Doppler das pernas quanto um ultrassom de abdômen já é capaz de evidenciar a doença vascular e fazer aquele acompanhamento para que o paciente não tenha as complicações. A senhora já falou durante essa nossa conversa muito sobre trombose e nós estamos em tempos de pandemia da Covid-19. Qual é a relação da trombose com a Covid-19, doutora Cristiane? A trombose é uma doença que a gente já ouvia falar muito, Ana. O que se imaginava no início do Covid é que tinha uma relação apenas em relação a processo inflamatório. O Covid trazia tanta inflamação que poderia causar a trombose. Mas hoje já se sabe que a Covid é uma doença vascular exatamente porque não só o processo inflamatório que ela causa, mas a agressão do vírus em relação à parede dos vasos. Então, a trombose que o Covid causa é uma trombose mais acentuada, porque ela também acomete vasos atípicos. O paciente pode ter um AVC, trombose em regiões não comuns, porque comumente a trombose é na perna. Tanto que eu estou com a minha meinha aqui, passa o dia, a gente está fazendo uma prevenção. Mas a trombose no Covid também pode ser trombose em vasos mesentéricos, de intestino, o paciente de repente desencadeia um AVC. E esse risco, ele não acontece só no Covid, ele pode acontecer também no pós-Covid, depois da cura da Covid. Doutora Cristiane Antonângelo, o assunto renderia outras entrevistas, mas infelizmente o nosso tempo encerrou. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Lembrando que dia 21 nós temos o Check-up Vascular, que é uma manhã de informações transmitida pela SBACVRN no canal do YouTube. Obrigada, doutora Cristiane.